Vejamos outras razões que levaram ao assassinato de Gaddafi. Houve algumas coisas que Gaddafi fez pelo povo que não agradaram os seus oponentes. Primeiro, na Líbia não havia pagamento de eletricidade, educação, água, gasolina e casas durante o reinado de Gaddafi. Segundo, com uma excelente gestão das receitas petrolíferas, o Estado líbio conseguiu armazenar centenas de toneladas de ouro, segundo a Wikileaks. Todos esses recursos fariam da Líbia o país mais influente da África. Terceiro, não houve juros sobre empréstimos em bancos líbios e empresas financeiras estatais. Os empréstimos eram concedidos a uma taxa de juros de 0% por lei e, em seguida, não havia dívida externa, uma raridade para um Estado africano. A comunidade internacional é uma das organizações mais sujas que você pode imaginar. Muita gente, quando ouve falar de comunidade internacional, acha que é uma organização que está para resolver todos os problemas dos africanos, sendo que é uma organização que só está aqui em África para se aproveitar do sofrimento das pessoas e para encontrar as coisas aos preços mais baratos que você pode imaginar. E Muammar Gaddafi é uma das pessoas que também sentiu o peso e a sujidade da comunidade internacional e que acabou perdendo a vida porque lhe acusaram de todas as coisas sujas que você pode imaginar, sendo que a Líbia, durante o tempo em que ele estava em vida, tinha o maior índice de desenvolvimento humano de todo o continente africano. A escola era de graça, a energia era de graça, ninguém pagava nenhuma taxa quando fazia empréstimo, ou seja, era um país que era tão desenvolvido. E aqui em África isso incomodou muito ao Ocidente, que fizeram de tudo para tirar a vida desse líder. Então nesse vídeo vocês vão ver como é que funciona a sujidade da política neste mundo, porque dizem que estão preocupados com os africanos, mas quando aparece um africano com uma visão, matam. E ele tinha uma ideia de nós termos uma moeda forte aqui em África, mas onde ele está, morreu, conseguiram enganar o próprio povo dele, que também estava contra ele. Hoje Líbia está em guerras que não acabam desde 2011, então se prepara para sentir raiva e para entender como é que realmente as coisas funcionam aqui em África. Existe uma arma que os países poderosos usam para se livrar de líderes que não gostam, líder de outros países. Chama-se coup. É uma palavra francesa que significa um soco ou um golpe, ou seja, entrar e tirar um governo do poder à força, sem eleições, sem processo, apenas o poder sendo tomado, apenas alguém sendo expulso e alguém sendo colocado. Os golpes acontecem de muitas maneiras diferentes. Quero mostrar a vocês como o golpe foi usado principalmente pelos Estados Unidos como uma ferramenta para conseguir o que querem no cenário mundial. Então, é 2011. Os Estados Unidos sentem-se ameaçados por esse presidente líbio, Muhammad Ahmad Abu Milyar al-Gaddafi, também conhecido como Coronel Gaddafi, um líder revolucionário africano e teórico político. Nascido em 7 de junho de 1942 em Qasr Abu Hadi, na Líbia, Gaddafi liderou a Líbia por 42 anos, isso é, de 1969 a 2011. Sentindo-se desconfortável com suas ideias, Estados Unidos reuniram seus aliados da OTAN para ajudá-los a se livrar desse homem, mas em algum momento haverá uma mudança total de regime. Este é Barack Obama, um ex-presidente dos Estados Unidos, dirigindo-se ao público sobre a morte deste homem. This marks the end of a long and painful chapter for the people of Libya, who now have the opportunity to determine their own destiny in a new and democratic Libya. New and democratic Libya. Espere. Isso é o que todos na época pensavam que seria da Líbia após a morte deste homem, mas poucos sabiam da miséria que este país enfrentaria. No final, a Líbia continua uma bagunça e pior do que nunca. O resultado dessa ação é uma Líbia caótica, sem governo central, um campo para grupos terroristas como ISIS e Al-Qaeda, um lugar onde os abusos dos direitos humanos são mais prevalentes agora do que nunca, o que deixou muitos perguntando se a Líbia estava melhor sobre este homem ou sem ele. O país não teve um governo estável desde que Muammar Gaddafi foi morto. Olhando para o número de razões pelas quais Gaddafi foi morto, você pode começar a se perguntar se isso foi devido ao excesso de ditadura. E se foi, então você também pode se perguntar que tipo de liderança esse ditador teve. Gaddafi foi morto depois de ser acusado de várias ações e tentativas, principalmente seu desejo de lançar uma moeda africana lastreada em ouro, conhecida como dinar dourado. De acordo com fontes credíveis e confiáveis, ele não foi morto para fins humanitários, mas por poder, petróleo e dinheiro. Se Gaddafi tivesse conseguido estabelecer uma moeda única para a África, os Estados Unidos, a Ásia e a Europa teriam sido forçados a comprar petróleo e minerais na moeda africana lastreada em ouro, o que teria impulsionado as vendas. Gaddafi estava promovendo fortemente essa agenda por meio da União Africana, especialmente quando ele era presidente em 2009. A ideia foi fortemente rejeitada pelas potenciais ocidentais porque desvalorizaria suas moedas e afetaria negativamente suas economias, e como resultado, eles teriam menos ou nenhum controle
controle sobre os países africanos. A eliminação de Gaddafi era necessária e imediata porque os planos dele para a África teriam acabado com o neocolonialismo. Em outras palavras, se ele tivesse sucedido, o Ocidente não teria mais o controle dos países africanos ou suas corporações para manipulá-los e tirar proveito deles. O plano de OTAN para eliminar Gaddafi é o mesmo que do líder iraniano Saddam Hussein. Saddam Hussein foi assassinado pelos Estados Unidos porque escolheu vender o petróleo do seu país na moeda de euro. Obviously, the war in Iraq was a big, fat mistake, all right? It took Jeb Bush, if you remember at the beginning of his announcement, when he announced for president, it took him 5 days. He went back. It was a mistake. It wasn't a mistake. It took him 5 days before his people told him what to say. And he ultimately said it was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. All right. A decisão de Hussein de vender petróleo em euros foi um golpe para os Estados Unidos. De acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional, o Banco Central da Líbia em 2011 possuía uma quantidade estimada de 144 toneladas de ouro em seus cofres. Embora Gaddafi tivesse a ideia da moeda lastreada em ouro em mente, ele sentiu que teria algum tipo de rivalidade com o Ocidente. Como os Estados Unidos ficaram sabendo dessa moeda única para toda a África? Um conselheiro sênior do presidente dos Estados Unidos, Sidney Blumenthal, indicou à sua secretária Hillary Clinton, por meio de um e-mail, que o governo de Gaddafi mantinha 144 toneladas de ouro e quantidade semelhante de prata em seu banco. No final de março de 2011, esses estoques foram levados para a direção sudeste da fronteira da Líbia com Níger, no Chad. Agora, os Estados Unidos estavam assustados e céticos quanto à instabilidade que a moeda causaria à sua economia. Mais calor foi adicionado ao assunto quando o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, que também tinha interesse na Líbia, soube do ouro e da prata que o país possuía. Ele também embarcou no ataque à Líbia. Por que Nicolas Sarkozy tinha tanto interesse na Líbia? Bem, alguns dos planos de Sarkozy eram ganhar uma participação na produção do petróleo da Líbia para aumentar sua influência francesa nesse país e no norte da África, para melhorar sua situação política na França, para fornecer aos militares franceses uma chance de recuperar sua posição no mundo e abordar os planos de Gaddafi de libertar a chamada África francófona do controle parasitário francês. Enquanto vários líderes se encontram com Gaddafi, incluindo Sarkozy da França, Camerún da Grã-Bretanha e Obama da América, eles planejaram sua derrubada. NATO continues its operations to protect civilians until that is achieved. For as long as Gaddafi remains at large, the safety and the security of the Libyan people remains under threat. So let me be clear, we will not let up until the job is done. O conto de Sarkozy é ainda mais sinuoso, pois ele foi investigado e acusado na França por receber 42 milhões de libras em fundos ilegais para sua campanha eleitoral. Hillary Clinton, a então secretária dos Estados Unidos, depois de ouvir isso, procurou impedir a criação de tal moeda na África. O e-mail supostamente vazado de Hillary Clinton teve implicações de longo alcance sobre o estado das relações pós-coloniais com o Ocidente. Veja a reação dela quando lhe mostraram o corpo de Gaddafi. Wow. The death of Colonel Gaddafi has brought new era for the Libyan people. A França e a Grã-Bretanha cooptaram Obama no que se tornará uma coalizão multinacional liderada pela força da OTAN para essencialmente entrar em guerra contra a Líbia. In 2011, an international coalition that included the US, France, and Great Britain took military action in Libya. Se isso deve ser comparado a algo, então é uma revelação onde a África busca construir uma estrutura econômica independente, visto que esta moeda teria permitido à África livrar-se das últimas cadeias pesadas de exploração colonial no continente. O objetivo de Gaddafi com essa moeda era ter controle das receitas do petróleo. Ele visava impedir o uso do dólar para transações do petróleo em países africanos, principalmente Nigéria, Tunísia, Egito e Angola, em vez de serem controlados pelos bancos americanos. Na verdade, esses países estavam prontos para mudar suas moedas assim que o dinário dourado fosse lançado. They love me, all my people with me. They love me all. They will die to protect me, my people. Infelizmente, em março de 2011, as forças da coalizão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecida como OTAN, iniciaram uma ação militar na Líbia em nome da liberdade e das preocupações humanitárias. Infelizmente, muitos líbios ignorantes ouviram e acreditaram na mídia ocidental, em vez de apoiar seu líder. Gaddafi
Gaddafi conseguiu governar a Líbia por 42 anos porque obteve apoio de muitas tribos líbias, fornecendo-lhes educação de graça, gasolina barata, sistema de saúde gratuito, água, assim como casas de graça. De qualquer forma, Gaddafi se torna alvo. Em 20 de outubro de 2011, as forças da OTAN se envolvem na captura e agora os seus drones estão disparando mísseis contra Gaddafi e um bom número de guarda-costas. Enquanto as forças do Conselho Nacional de Transição da Líbia também estavam no terreno para reforçar a defesa, as forças da OTAN abriram fogo em um esconderijo num grande cano de esgoto onde Gaddafi buscava refúgio, ferindo na perna e nas costas. De acordo com um dos combatentes não identificados do Conselho Nacional de Transição, um dos próprios partidários de Gaddafi também atirou nele, o que resultou na morte do homem tão perseguido, aparentemente para poupá-lo de ser capturado. Vários vídeos relacionados à sua morte foram exibidos na televisão e circulavam na internet. Infelizmente não posso mostrar aqui. O líder foi morto ao lado de seu filho Mutassin Gaddafi após várias acusações, e eles foram enterrados alguns dias após o assassinato. Ao fazer uma aparição na CBS, Clinton teve uma reação distorcida ao descobrir que Gaddafi morreu. No vídeo, Clinton diz: "Viemos, vimos, ele morreu", referindo-se à famosa linha de Júlio César, Veni Vidi Vinci, que significa "eu vim, vi, conquistei". We came, we saw, he died. Durante sua operação, muitos civis foram vítimas dos ataques aéreos da OTAN. O que você está vendo agora é um relatório divulgado pela Human Rights Watch, após várias investigações do campo em cada um dos locais que foram bombardeados por ataques aéreos da OTAN. Este relatório mostra que, embora a missão da OTAN fosse proteger civis, ela acabou causando baixas nos próprios civis que afirmava proteger. Desde então, a Líbia vive um caos. Vale a pena notar aqui que as acusações de Gaddafi e Saddam foram baseadas em alegações não verificadas. Her record in government, I mean, if you look at it, she was in favor of the war with Iraq, which she shouldn't have been. Gaddafi, and you look at what happened. I mean, look at Libya, look at Iraq. Iraq used to be no terrorists. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Libya is a disaster. Iraq is a disaster. And it all blew up around Hillary Clinton and around Barack Obama. O Ocidente é visto tentando distorcer esses assuntos para manter sua supremacia nos assuntos mundiais. É por isso que Gaddafi viu uma morte inesperada devido ao seu desejo de obter uma nova moeda para a África e nações árabes. O mesmo aconteceu com outros líderes africanos que tentaram unir o continente. Pessoas como Patrice Lumumba do Congo, Sir Abubakar Tafawa Balewa da Nigéria, Thomas Sankara, entre outros. Vejamos outras razões que levaram ao assassinato de Gaddafi. Houve algumas coisas que Gaddafi fez pelo povo que não agradaram os seus oponentes. Primeiro, na Líbia não havia pagamento de eletricidade, educação, água, gasolina e casas durante o reinado de Gaddafi. Segundo, com uma excelente gestão das receitas petrolíferas, o Estado líbio conseguiu armazenar centenas de toneladas de ouro, segundo a Wikileaks. Todos esses recursos fariam da Líbia o país mais influente da África. Terceiro, não houve juros sobre empréstimos em bancos líbios e empresas financeiras estatais. Os empréstimos eram concedidos a uma taxa de juros de 0% por lei, e em seguida não havia dívida externa, uma raridade para um Estado africano. Gaddafi aumentou o nível de educação dos líbios de 25% quando emergiu como líder para 87%. 4. Morar em uma casa era uma questão obrigatória para todos os líbios. Gaddafi disse que os seus pais não conseguiriam uma casa até que todos na Líbia tivessem uma. Na verdade, ter uma casa na Líbia era considerado um direito humano. 5. Todos os casais recém-casados na Líbia recebiam dinheiro do governo para construir seus novos apartamentos. 6. As necessidades eram distribuídas gratuitamente ou a preços muito acessíveis aos líbios para melhorar suas vidas, entre outros. Tudo isso foi visto como provocativo e ditatorial para aqueles que não apoiavam os projetos de Gaddafi. Gaddafi realizou o maior projeto de irrigação do mundo na Líbia, o Grande Rio Artificial. Este projeto utilizava tubos gigantes para enviar água doce do sistema aquífero Nubian Sandstone em toda a Líbia e foi totalmente financiado pelo governo líbio. Infelizmente, as forças da OTAN, intencionalmente e sob ordens estritas, destruíram esse sistema de irrigação e ainda destruíram a fábrica e os tubos onde esse projeto foi fabricado. Este foi um projeto que visava ajudar os líbios. Então, por que o destruir se seu objetivo é libertar os mesmos líbios? Embora às vezes pareça que vivemos em um mundo cheio de ordem e regras, a realidade é que os países mais poderosos geralmente conseguem o que querem por todos os meios necessários e saem imóveis.
comunes. A França, o Reino Unido e os militares dos Estados Unidos ajudaram os rebeldes líbios, fornecendo-lhes conhecimento e inteligência militar para auxiliá-los na luta contra as tropas do governo, o que acabou levando à queda de Gaddafi. Sabe, isso está me dando apenas uma pequena amostra de como é ter um país externo puxando as cordas em seu país, minando qualquer aparência de democracia ou desenvolvimento, tudo em nome de manter os Estados Unidos no topo e dominantes sobre o globo. O que caracteriza os golpes liderados pelos Estados Unidos, especialmente durante a Guerra Fria, foi como a derrubada acabou com novas democracias, movimentos democráticos emergentes, substituindo-os por líderes autoritários que continuariam a oprimir o povo com o apoio e respaldo dos Estados Unidos. Eles pensam que somos estúpidos e não sabemos de tudo isso. Como uma figura altamente estimada, Gaddafi dominou a política líbia por 4 décadas e foi condecorado com vários prêmios e elogiado por sua postura anti-imperialista, desenvolvimento da Líbia, apoio à unidade árabe e africana. Os africanos devem evitar influências externas e trabalhar com seus líderes para promover o desenvolvimento de seus países. Que impacto você acha que a morte de Gaddafi teve na África? O sonho da moeda única para a África morreu com ele? Você acha que os líbios cometeram um grande erro ao entregar Gaddafi quando ele mais precisava deles? Qual líder africano agora pode ser ousado o suficiente para fazer o que Gaddafi estava fazendo pela África? Certamente, essas são perguntas que nossos presidentes africanos precisam responder. Esse debate vive. Se este vídeo foi interessante para você, dê um like.